O direito é uma ciência complexa e cercada de termos técnicos que já foram chamados de juridiquês. Por que há esse distanciamento entre a doutrina e o cidadão, seus principais destinatários? É possível simplificar esse conhecimento e compartilhá-lo com os leigos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Renato Zupo, que é titular da Vara Criminal e de Execução Penal da comarca de Araxá, que, além de magistrado, é também escritor, professor e está lançando seu 5º livro, o Simplifica Direito, o Direito Sem as Partes Chatas. Doutor Renato, muito obrigado pela atenção aí, nos atender e, mais uma vez, falar com o senhor aqui. Obrigado, Orion. É um prazer estar contigo, estar com os colegas e as demais pessoas que nos acompanham aqui nesse programa bacana que é o Pensamento Jurídico. Obrigado. Bom, e a você que nos acompanha, favor inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem recebidos, muito bem-vindos aqui. Doutor Renato, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, todos vamos precisar de entender, ou deveríamos entender, um pouco mais do direito. Por quê? Porque faz parte da vida em sociedade conhecermos os nossos direitos e os nossos deveres. Ou seja, se tem que cada vez mais popularizar o acesso do cidadão comum à justiça, inclusive através do conhecimento. E o que a gente nota nos meios de comunicação, nas redes sociais, nessa internet que nos conecta a todos, é que se deforma muita informação jurídica. Então, nós, operadores do direito, nós, comunicadores, no meu caso, eu sou escritor também, sou youtuber, sou articulista de jornais impressos e virtuais, a nossa missão é simplificar o direito para tornar informações jurídicas mais acessíveis ao povo leigo. Muitas vezes, na área da comunicação, trata-se de desconhecimento, de desinformação, né? Mas quase sempre, quando a gente esbarra com normas jurídicas e uma linguagem difícil, a tendência é desistir, deixar para lá. O direito é difícil mesmo ou resolveram complicar e criar um muro diante dele? É uma relação de poder? Eu acho que nós somos viciados na literatura que seguimos na faculdade ao longo da vida. O juiz já foi um estudante de direito, né? Já foi advogado, já foi servidor público, e ao longo da sua trajetória, o magistrado se adestrou, treinou em literatura padrão, com o que você chama, e muita gente chama, de juridiquês. Então, é muito difícil para o magistrado tanto escrever de maneira técnica, quanto se pronunciar tecnicamente em audiência, né, e em sessões de julgamento, de uma maneira que não seja técnica. Tá? Por quê? Porque ele está adestrado a isso. São anos e anos, décadas de formação jurídica impregnada de uma linguagem erudita demais. Mas quando a gente transmite jornalisticamente, transmite literariamente, transmite para o público em geral, nos programas jornalísticos, nas redes sociais, nos canais de YouTube e outros, né? Outros meios de propagação de informação, a gente deve baixar a bola, como eu digo, Orion, e a gente deve procurar utilizar uma língua, um pouco que a gente chama de português estándar, e de preferência bem-humorado, e de preferência direto, despojado. No meu canal de YouTube eu faço isso. Né? Sim. Eu posso fazer isso. O senhor coloca no livro que a linguagem empolada seria assim, de difícil compreensão, que é um palavreado inútil. Como é que o senhor avalia isso? Isso é necessário que, nas sentenças, eles sejam mantidos? Não. A gente, quando escreve na sentença, o livro é para toda espécie de público. Para o público leigo, para o estudante de direito, para o operador do direito. É um livro bem-humorado, ele até tem ilustrações bem-humoradas, que, por exemplo, eu ensino as pessoas a calcular grau hereditário. Tem uma caricatura aqui da árvore genealógica,
eu ensino a calcular grau de parentesco, grau hereditário. O livro é em linguagem jornalística, para popularizar o direito. A sentença não necessariamente deverá sê-lo, mas na sentença nós devemos evitar, sim, linguagem empolada, linguagem que nos distancie do povo. O ideal da sentença é ela ser lida e compreendida por um cidadão de formação e inteligência medianas. Se o cidadão não consegue entender a sentença, tem alguma coisa errada com a linguagem do magistrado. O senhor acha que o cidadão entendendo mais, né, as partes entendendo um pouco mais do direito, facilita também o trabalho do judiciário, do juiz, da juíza? Sim, porque através de uma sentença mais intelectualmente acessível, mais inteligível, né? Então vai saber por que ele está sendo julgado assim ou assado, por que ele está ganhando a causa, perdendo a causa, sendo condenado, sendo absolvido. Ele não vai procurar, ele não vai precisar traduzir isso em linguagem corriqueira, cotidiana, porque a sentença, sem a decisão judicial, sem aviltar o vernáculo, sem ofender a língua portuguesa, consegue ser mais amigável, se aproximar mais do público-alvo, que são os jurisdicionados, né? São as partes do processo. O senhor fala o tempo todo em simplificar o direito, descomplicar o direito, desmistificar. Mas para conhecer o direito, não é importante conhecer mais da Constituição, dos códigos, as normas jurídicas, né, que orientam as decisões judiciais? Sim, mas é possível compreender melhor as normas jurídicas, a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, em uma linguagem menos rebuscada, menos chata, como eu digo na obra. Os livros de direito, os autores do direito, por mais brilhantes que sejam, no começo desse bate-papo, eu menciono isso, os autores de direito, eles são viciados em uma literatura arcaica e excessivamente erudita. Essa bola pode baixar. A gente pode conseguir amealhar conhecimento e transmitir conhecimento de maneira menos empolada, de maneira mais simples, mais objetiva e mais fácil. E baseado na experiência que o senhor tem com os juristas, os demais juristas, como é que o senhor avalia hoje o ensino de direito na faculdade, a formação mesmo dos juristas, né? Desde a faculdade, exame da ordem, cursos e concursos, ela é suficiente? Olha, como professor que também sou, como eu leciono direito, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu posso dizer que há um grande choque do aluno que entra na faculdade com a linguagem que ele recebe, que não é a linguagem das ruas, que não é a linguagem da escola, do ensino médio, que não é a linguagem familiar do bairro, dos amigos. Ele ingressa na faculdade e ele é colocado de um muro de pensamento erudito que nem sempre ele consegue transpor. Eu acredito que, principalmente nos primeiros períodos de faculdade, livros como o meu e como outros, que também procuram simplificar a linguagem jurídica, devem ser mais aplicados para ir entronizando, para ir habituando o estudante, principalmente da graduação, com a linguagem jurídica erudita. Pode-se dizer que, junto da ciência, doutor Renato, há também o bom senso, poderia ajudar, orientar melhor o jurista em sua carreira? Sim. Se você for observar um telejornal, dos mais famosos aí da nossa grade de programação de televisão aberta, você vai observar que 90% das notícias veiculadas estão ligadas, não é indiretamente, não é diretamente, estão ligadas diretamente ao mundo jurídico. Essas notícias são esparramadas para um público-alvo que não detém esse conhecimento para compreender em sua integralidade tudo aquilo que lhe está sendo repassado. Ou seja, o sujeito tem informação, mas não tem conhecimento daquela informação. Ele não consegue, portanto, emitir um juízo de valor, emitir uma opinião sobre aquela informação que ele tá colhendo. E o juiz é um comunicador, o operador do direito é um comunicador. Ele tem que atingir as massas. É nossa obrigação sermos inteligíveis.
porque nós, quando proferimos decisão, ou quando aplicamos o direito, aplicamos a lei, nós temos que ser claros quanto ao bom senso, que nada mais é do que a equidade, que deve orientar toda a aplicação do direito. Direito, afinal de contas, Orion, direito é bom senso. Se a norma jurídica se afasta do bom senso, ela perde em legitimidade. Doutor Renato, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor, mas existe uma polêmica aí a respeito da transmissão de julgamentos, a exemplo aí do caso do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que essa transmissão ela é positiva, ela acrescenta, ou ela traz dificuldades aí, porque tem gente que desaconselha e tem gente que até que recomenda, né? É inevitável, inexorável a exposição midiática sobre sessões de julgamento nesse mundo sem fronteiras, nesse mundo totalmente cibernético de redes sociais, que é o mundo atual, que o que é público, o que é privado, está muito confuso para a gente. Tudo está na mídia, né? Então, até para garantir a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, me parece inexorável que sejam veiculadas as sessões de julgamento. O que eu acho que deve ser feito é orientar, é capacitar os nossos magistrados para aprenderem a se manifestar de uma maneira mais comedida e que não fira o nosso dever geral de discrição e prudência, principalmente quando estamos nos manifestando em redes sociais, ou mesmo quando estamos nos manifestando durante as nossas decisões nas sessões de julgamento. Aí só entra em outra polêmica, você me desculpe, aí só vai estar entrando em outra polêmica, que fala assim, da liberdade de expressão de cada um. Como é que combina isso com essa transparência dos julgamentos e também das manifestações? Eu acho que nós devemos entender que liberdade de manifestação é um dos direitos e garantias fundamentais, que não há direitos e garantias absolutos na Constituição. O magistrado tem liberdade de expressão, mas ele tem que ser entendido, ele tem que respeitar a coisa julgada, ele pode criticar didaticamente a decisão de outro magistrado, mas ele não deve ofender brios ou causar suscetibilidades, ele deve se abster de pré-julgar. E são todos deveres que a Constituição nos impõe, a Lei Orgânica da Magistratura nos impõe, e, vez ou outra, nós vemos os magistrados da nossa mais alta Corte de Justiça, ministros do STF, que deixam escapulir pensamentos, humores e opiniões pessoais sobre julgamentos que não estão sob sua jurisdição, ou pré-julgando demandas que ainda serão decididas pelo plenário do STF, decisões monocráticas do STF, ou mesmo ministros do Supremo criticando decisões de outros ministros do Supremo. Isso é absolutamente inadequado. Como é que o senhor avalia que deve ser essa capacitação, então, dos magistrados, já que é um aprendizado de mão dupla, né? Nós temos que aprender mais direito e eles precisariam melhorar a comunicação. Como é que faz isso? Eu acho que nós não devemos esquecer da boa e velha prudência, do bom e velho bom senso, que você lembrou muito bem. A gente deve se manifestar de maneira, às vezes, até enfática. Nós podemos adotar um linguajar popular, sem excessos de linguagem, sempre respeitando partes, sempre respeitando advogados e, principalmente, sempre respeitando os colegas juízes, os colegas magistrados. Nós podemos discordar, mas nós não podemos, ao discordar, esquecer as regras que colocam a pessoa do magistrado atrelado a uma conduta ética que deve ser inabalável e as regras da boa e velha educação familiar, né? A boa e velha educação doméstica. Nós não devemos fazer com os outros que não gostaríamos que os outros fizessem conosco. Doutor Renato, na linha do que o senhor pensa, na linha do que o senhor está pensando e defendendo, a simplificação do direito, né, da justiça como um todo, o judiciário, de certa forma, já pratica isso quando investe na conciliação. Isso é uma forma de fazer justiça e direito envolvendo mais as pessoas também e diminuindo a interferência do Estado na vida das pessoas, né? Quando eu escrevi o meu livro, a parte que eu considerei mais difícil, Orion, de explicar em linguagem jornalística para o cidadão leigo, a parte mais intrincada de esmiuçar para o cidadão leigo
é a parte processual, é a processualística. O processo brasileiro é uma esfinge, o processo brasileiro é um abacaxi por descascar, como eu costumo dizer, é complicado, é intrincado e é inexpugnável para as partes. O processo brasileiro é o único jogo que as duas partes perdem, que autor e réu perdem, que a sociedade e o juiz perdem. Então, se a gente conseguir evitar os meandros do processo através da conciliação, tanto melhor será para a sociedade, para as partes, né? Até mesmo para admitir o convívio salutar entre os cidadãos nessa república que nós vivemos, cada vez tão belicosa, cada vez mais cheia de entrada para o funcionamento constitucional do país. Sem vencedores e sem vencidos, né? Agora, sem vencedor e sem vencido. Aproveitando assim essa disposição do senhor de, além de lidar com o direito, de ministrar o direito, agora de explicar também o direito, é uma coisa que as pessoas não entendem muito. Você falou da complexidade do processo, mas existem vários processos. Por exemplo, onde é que se dá a justiça no Brasil? É na primeira instância, na segunda instância, terceira, quarta instância? Onde é que ela acontece finalmente? E também esse expediente do excesso de recursos que existem em cada processo. No arcabouço legislativo brasileiro, o juiz monocrático, o juiz de primeira instância, que é o meu caso, sente que decide um round. Ele não sente que ele decide um processo, ele decide um round. Há uma cultura demandista muito grande no Brasil, partes e advogados recorrem intensamente. A reforma do Código de Processo Civil e a mini-reforma do Código de Processo Penal não conseguiram estancar esse demandismo. A gente mais ouve em congressos, principalmente da parte de juristas, que também são advogados, que se deve recorrer sempre, e eu não concordo com isso. Eu acho que há recursos que sobrecarregam o Poder Judiciário, há recursos que atrasam o deslinde do processo. Eu acho que o advogado, o juiz, o promotor, as partes, nós somos, antes de tudo e sobretudo, cidadãos. Nós devemos nos colocar também como cidadãos, e para o cidadão brasileiro prejudica muito o excesso de demanda, as demandas repetitivas, os recursos relatórios, e é uma coisa que os nossos legisladores não conseguiram estancar ainda. É a pleiade recursal incompreensível do direito brasileiro. E nesse processo permanente de aperfeiçoamento do judiciário, né, é muito importante, fica claro cada vez mais, a autonomia e a independência, não só do Poder Judiciário, como também a independência para julgar. Como é que o senhor avalia isso e essa evolução ao longo da trajetória do judiciário brasileiro? Olha, o excessivo mediatismo, né, a excessiva exposição midiática, ela também afeta a liberdade do julgador. Porque nunca antes as nossas decisões são tão divulgadas, foram tão divulgadas como agora. As nossas decisões estão no WhatsApp, estão no LinkedIn, estão no Twitter, estão, enfim, em redes sociais, em questão de minutos. É por conta do PJE, do Processo Judicial Eletrônico. Isso nos torna mais vulneráveis nas nossas decisões. E é impossível agradar a todos. Nem aquele que morreu crucificado, o nosso Jesus Cristo, conseguiu agradar a todo mundo. Isso afeta a independência para julgar, porque gera uma consequência social para o magistrado que julga. Mas eu costumo dizer, Orion, que o juiz não deve se preocupar com isso, não. A gente é capacitado, a gente é treinado, a gente é pago para exercer o nosso sacerdócio, nos preocupando, sim, com o público, mas preocupar com o público não é necessariamente se preocupar com a opinião pública. Então, quando você consegue separar um conceito de outro, você consegue julgar mais tranquilo, apesar da excessiva exposição que o mundo atual concede às nossas decisões.
Doutor Renato, nós estamos na reta final da nossa entrevista, eu tenho duas perguntas para o senhor ainda. A primeira é o seguinte, estamos vivendo aí esse momento atípico aí, dessa anormalidade da pandemia. 2020, qual foi a lição que o senhor tirou dessa experiência que nós estamos vivendo? Que, primeiro, nós não podemos desprezar a tecnologia. Você imagina se essa pandemia tivesse ocorrido 20 anos atrás, sem videoconferência, sem Wi-Fi, sem internet de ponta, sem... Gripe espanhola, né? Na espanhola, sem home office, sem possibilidade de ensino à distância. O que teria sido da nossa sociedade sem esses avanços da tecnologia? E eles vieram para ficar. Eu, por exemplo, sou um cara um pouco avesso à tecnologia, eu aprendi que não adianta mais fechar os olhos para essa realidade, que nós temos que abraçar, nós temos que nos tornar, pouco a pouco, mais tecnológicos, porque assim a gente vai conseguir produzir melhor, conviver melhor e nos proteger mais desse filme de terror, né, Orion? Filme de terror em andamento que nós não sabemos o final ainda. Agora, o senhor, de certa forma, se adaptou muito rapidamente. O senhor é muito tecnológico, o senhor usa muitos recursos de mídia, de tecnologia para fazer o seu trabalho, né? Eu não teria como fazer sem gente para me ajudar, né? Eu sou meio jejum nessa área. Eu uso internet, postagem, resposta, divulgação, impulsionamento digital, tudo isso eu deixo para o pessoal da técnica fazer, o pessoal da equipe que ajuda nisso aí. Né? São as ideias que são propagadas mesmo só. Ainda na quarentena, qual foi o livro mais interessante que o senhor leu em 2020 e estaria indicando agora para a nossa audiência? Olha, querido, um escritor espanhol que eu considero um novo Cervantes, digamos assim, resguardadas as devidas proporções, um cara, para mim, no nível de Humberto Eco, no nível de Saramago, é o Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón. O primeiro dos livros dele no Brasil é A Sombra do Vento. A Sombra do Vento. Ele trata, na Sombra do Vento, do amor pelos livros e pela literatura, e com uma temática de romance de mistério,